A obra intelectual é aquela que protege o fruto da engenhosidade humana. E a engenhosidade humana, ela pode se corporificar em obras de natureza literária, de natureza artística e de natureza científica. O direito, ele protege a obra intelectual em todos esses campos. Tá bom, então se eu fizer aqui um calendário, eu estou pensando, estou raciocinando, estou tendo que pensar aqui, janeiro, fevereiro, março, e vou fazer um simples calendário. Isso é uma obra intelectual? É fruto do que eu estou pensando, eu estou corporificando, mas eu posso dizer que isso é uma obra intelectual protegida? Por que não? Então como que eu sei o que todo mundo tem acesso e o que não tem? Ou seja, tem uns detalhes aqui que são muito complicados, a gente vai ter que tirar esse nó. A gente vai falar do óbvio, tá? Mas geralmente o nó pega no óbvio. Então tudo bem. Então a obra intelectual, eu já consegui enxergar alguma coisa que eu estou excluindo. Por quê? Você falou, todo mundo tem acesso. Podemos chamar isso de comum? Alguma coisa comum? Muito comum? Como que eu sei que não é comum? Aquilo que é original. Aquilo que é original não é comum. Se eu fizer aqui círculos e disser o seguinte, olha, isso daqui é uma obra artística. Não é uma obra artística. Não tem originalidade. Eu não consigo distinguir isso de outra obra. Então, aqui a gente já tem uma dica, a gente já tem um passo aqui que a gente vai construir nosso raciocínio, um caminho, que é o caminho da originalidade. Se tem uma segunda palavra muito importante para vocês escreverem aí, é originalidade. Segunda, porque a primeira foi autorização. Originalidade. O direito autoral, ele está apoiado naquilo que é original. Isso exclui aquilo que seja mentiroso, aquilo que seja falso e aquilo que seja comum. Porque se eu fizer aqui uma obra escrita de um poema, que na verdade esse poema não é meu. Eu fui lá para a Itália, peguei o poema, traduzi, estou dizendo que é meu. Em tese é original, mas ele é falso. Então ele está fora do alcance da lei. O original, ele exclui o comum e exclui o falso. Bom, Juliana, eu acabei de pensar numa situação. Quantos quadros da Avenida Paulista não existem por aí? Eu já vi alguns, vocês também, né? Não é comum ter quadro da Avenida Paulista? É comum, assim como ter quadro de outros lugares, são comuns, como romances de um trio amoroso, quantas histórias, né? História comum. E aí, como fica isso? Veja, aí eu digo para vocês, se alguém pensou algo nesse sentido, é porque está confundindo originalidade com novidade. Porque eu posso ter 100, 200, 5 mil, 100 mil quadros da Paulista. Se cada um for fruto legítimo da engenhosidade humana, ou seja, é verdadeiro, a pessoa ela trouxe consigo as suas inspirações, as suas emoções, a sua técnica, colocou isso num pedaço de papel, fez uma escultura, que seja, isto goza de originalidade. Então tem proteção legal. Então, portanto, eu posso ter aqui, eu coloquei 2 aquarelas da Avenida Paulista. Eu poderia colocar aqui muito mais. Cada uma dessas obras tem a sua proteção. Por quê? Porque tem originalidade. E a novidade? A novidade não entra no direito autoral. Sabe onde a novidade entra? Aí é no campo dos engenheiros. A novidade entra, sim, em um outro tipo de obra intelectual, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, vamos seguir com esses conceitos. Originalidade não é novidade. Até aqui alguma questão? Esse meu slide, qual deles? Esse especificamente. É uma originalidade. Não é uma novidade. Quantos slides com aulas de direito autoral não tem por aí?
Várias. Eu pensei que o senhor estava se referindo à imagem. Porque tem uma questão importante aqui. Da imagem. Poderia ter usado? Eu posso porque eu tenho autorização. Foi minha mãe que pintou. E se eu pegar o seu slide no Moodle e usar na minha aula? Não pode. Mas e se eu pegar o seu slide e adaptar alguma coisa? Não pode. Porque aí ele passa a ser originalidade porque eu mudei a sua. Sim. Mas sabe quem vai responder o pode ou não pode? Vocês vão responder. Eu vou dar aqui o caminho para a gente responder mais para frente, tá? Então, aqui, comum é diferente de novo. Muito bem. Mas, por exemplo, você Sim. você não tem autorização. Sim. E não está caindo, eu não estou enxergando direito. Só se tem essas letras miúdas aí que eu não estou conseguindo enxergar direito. Avenida Mas Paulista. está escrito autorização? Autorização? Não está. Não está escrito. Não há necessidade. Não há necessidade de eu colocar aqui que eu tenho autorização. Porque isso aqui é uma relação eu e o titular dos direitos autorais, que é minha mãe. Mãe é mãe, né? Mas esse slide eu poderia utilizar porque por ter CC ali, significa que Calma, é uso professor. colaborativo. Mas eu não... Mas aí eu vou. Aí é porque está aqui. Está expresso aqui. Ah, mas aí a gente vai falar isso mais para frente. Quem mais sabe o que significa isso? Né? Então, por enquanto, não. Mas, sim, exatamente. Então, mas vamos continuar. Então, aí eu pergunto para vocês, o que é protegido por direito autoral? As obras originais. Quais são as obras originais? Vamos para a lei agora. São obras intelectuais protegidas por direito autoral, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido que se invente no futuro. Tais como, e aí vem um rol exemplificativo, não é exaustivo, exemplificativo. Ou seja, esses são alguns casos. Por exemplo, conferências, sermões, composições musicais, obras audiovisuais, obras fotográficas, programa de computador, coletâneas, compilações, projetos e obras plásticas. São exemplos que o legislador está trazendo, porque o que vale é o caput, o que vale é o que está ali no artigo 7º. São obras intelectuais protegidas às criações do espírito. E aqui espírito não tem uma conotação mística, ok? É uma conotação dizendo do indivíduo, ou seja, dessa máquina que Deus nos capacitou, que é o nosso cérebro. É esse espírito, é o indivíduo, certo? Porque muito embora a gente diga que não tem nada a ver com místico, a gente já teve um caso muito interessante que o Humberto de Campos, eu acho que é esse o nome dele, eu nunca li, mas nunca li a obra dele, mas me parece que é esse o nome, Humberto Campos. Ele escrevia por meio do médium Chico Xavier. Então, o Chico Xavier publicava algumas obras e era dito que essas obras eram fruto do que Humberto Campos passava para o Chico Xavier. O que a esposa do Humberto Campos fez? Viúva, processou. Processou o Chico Xavier e a Federação Brasileira Espírita do Brasil, né? Federação Espírita do Brasil. Falou, se é meu marido que está te dizendo, é fruto dele, não seu. Você é um meio. Então eu quero os direitos autorais de tudo que vocês estão vendendo. Guardada aí a questão da crença, da espiritualidade, se fala, não fala, é uma questão realmente interessante. O STF, na década de 40, apreciou essa questão. E ele disse, não cabe direitos autorais para a viúva, porque o direito aprecia até a morte. Depois, já não é com a gente. Ele poderia ter psicografado a autorização. Para qualquer... Não, ele entendeu errado. A pessoa, quando ela morre, os direitos autorais passam para os herdeiros por 70 anos, né? Eles ainda têm direito a recolher os frutos dos direitos autorais. Nesse caso, o STF ele decidiu que ele não poderia analisar se Humberto Campos está falando do além ou não está. Ele disse o seguinte,
é o Chico Xavier que está escrevendo, né, o tribunal disse o seguinte, é o Chico Xavier que está escrevendo e eu não vou analisar se tem algum espírito por trás dele ou não, porque o direito não avalia além disso. Né? Era do Chico Xavier e ele cedia para a federação, por isso que foram os dois processados. Né? É interessante, né? Um caso interessante. A esposa que processou. Não, porque essas obras de Humberto Campos foram feitas pós-mortem. Né? E para aqueles que acreditam que era Humberto Campos que ia lá e falava para o Chico Xavier. Entendeu? Mais uma dúvida, professor. Que nem você citou agora isso. Sim. Você leu, certo? Certo. Eu posso citar trechos do livro que eu li sem ter autorização na aula? Pode. Isso não tem problema. Não, não tem problema. Tá? Tá muito bem. O que não é protegido? Aqui é o que a lei fala, mas eu poderia dizer para vocês, gente, o que não é protegido? O que não é original ou aqui, vamos tirar o que é falso e o que não é comum. O que não é protegido, o que é comum e o que é falso. Aí o legislador vem e diz no artigo 8º, não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata essa lei. As ideias. Por que as ideias não são protegidas? Como é que eu vou encapsular uma ideia? Dizer, não, eu tive essa ideia. Eu pensei, eu tive uma ideia de fazer uma obra num prédio, uma obra arquitetônica dessa forma. Vocês agora estão violando os meus direitos autorais. Não tem como o direito entrar na sua cabeça. Então você precisa sempre, né, materializar em qualquer corpus mecânico. A gente viu lá o artigo 7º, ele diz, em qualquer suporte, conhecido ou que se venha a inventar no futuro. Vejam já a atenção do legislador de 98, porque essa lei data de 98, ao colocar num texto de lei, já sabendo do andar da carruagem da tecnologia, ele coloca, olha, qualquer suporte, conhecido ou que venha a se inventar no futuro. Interessante, né, esse dispositivo legal. Porque ele sabe, não adianta eu falar agora bits e bytes, porque daqui a pouco eu vou inventar uma outra coisa. Então, ele quer dizer o seguinte, eu não estou falando do corpus mecânico, eu não estou dizendo se é papel, se é pedra, se é bits e bytes, se é uma tela de óleo, se é na madeira, se é no aço. Eu estou dizendo que o que se protege é a obra intelectual. O meio é só o suporte. Então, a ideia, sem estar corporificada em algum suporte, ela não pode ser reclamada. Ela não pode ser reclamada. Estou lendo ali procedimentos normativos de sistemas métricos. As consultorias normalmente desenvolvem metodologias para abordar um problema e elas vendem essa metodologia. Aí eu vejo essa metodologia do PIB e vou aplicar num cliente meu. Eu não sou protegido. Não é protegido. Essa é uma das maiores dificuldades de você contar a regra para um empresário. E eu vivo muito isso porque eu advogo na área do direito e tecnologia da informação. Então, eu recebo muitos empreendedores que estão montando uma startup, por exemplo. E eles chegam e falam, mas como que eu não vou proteger um site de compras coletivas? Essa ideia é minha, isso aqui é uma coisa super bacana. Não pode. Você não pode proteger apenas um método. Você não pode proteger apenas essa ideia que você teve. Tanto que agora já foi, né, a moda dos sites de compra coletiva, mas a gente tinha o Peixe Urbano, a gente tinha o Groupon, a gente tem vários, buscador de internet, você tem o Google, você tem o Bing, você tem o Yahoo, métodos que você aplica numa consultoria. Um outro pode aplicar o mesmo método? Pode aplicar. Mas aí, existe um remédio, vamos dizer assim, um instituto legal que protege para o uso que é feito no formato de aproveitamento parasitário. Porque esse é o problema. Quer dizer, eu fiquei anos para desenvolver isso, aí outro vai lá e simplesmente copia. Então, esse aproveitamento parasitário, nesse caso, ele é resolvido pela concorrência desleal. Não é bem... Cai numa outra lei, cai numa outra lei. Mas, em termos gerais, o Estado, né, o direito, ele vem e fala, você não pode fazer isso. Não é porque você está violando o direito autoral, mas é porque você está concorrendo de forma desleal. Como? Se essa consultoria
passar a induzir clientes, a tentar coletar clientela do outro. Aí é o jogo da atividade econômica, cuja regra é livre iniciativa e livre concorrência. O direito, o Estado, estimula, em tese, que os agentes econômicos concorram livremente, mas de forma saudável, não de forma ilícita, com má fé. Então, o método, ele não é protegido por direito autoral. Ele pode, a depender da situação, ser socorrido aí, esse empresário, pela concorrência desleal. Agora, nos Estados Unidos, o método, ele tem proteção. E como que se caracteriza um método? Porque, assim, também é muito intangível, né? Eu chego e falo, não, peraí, ao invés de entregar o resultado para o cliente no papel, eu entrego em papiro. Então, eu mudei o meu método. Não, não mudou o método. Mudou o suporte. Mudou o suporte. Agora, eu tenho um projeto gráfico de uma revista, que você é minha cliente, e eu apresento esse projeto. E aí você diz, não gostei, me dispense. Aí você tem um conhecimento, ou então tem alguém de sua proximidade ou outros interesses, e vai desenvolver exatamente aquele mesmo projeto. O que acontece? O projeto gráfico é uma obra intelectual, que eu trabalho com isso. Sim, o projeto gráfico é uma obra É uma intelectual. obra intelectual. É uma obra Não intelectual. pode. Então, mas o projeto não está registrado, eu apresentei ela minha cliente, É. eu fui lá, ela me contratou e não saiu nada. Mas você tem como provar que aquilo é seu. Não, ela quer que normalmente ela não te contrata. Ela vai lá, ela te ouve. Ela Ela me ouviu. Não levaram nenhum termo de confidencialidade, porque o certo, o correto nesse momento, que também não vai blindar totalmente, não quer dizer que não vai ter problema, mas ajuda. Antes de você revelar para uma outra parte qualquer projeto, qualquer ideia nova, tem que pedir para outra parte assinar um termo de confidencialidade. Até porque se a outra parte não quer assinar, já é um primeiro sinal de que, por que não quer assinar? Então, sempre que você vai fazer uma reunião, apresentar alguma O coisa, risco dela, lá na frente, Sim. dizer que fui eu, não, o contrário, fui eu que copiou, né? Então, de vítima a infrator, né? Mas vamos lá. Então, deveria ter um termo de confidencialidade. Não teve e aconteceu isso. Existe o que fazer? Sim, lógico que existe. Existe o que fazer. E aí eu vou te contar uma história. 2 rapazes montaram um serviço de internet chamado Roda Mágica. Sabem o resultado da busca que a gente faz no Google, aparece indexado, né, 1, 2, 3, 4, página 2, página 3. Eles montaram um outro jeito, um outro jeito de apresentar os resultados. Colorido, era no formato de uma roda. E aí, eles mandaram isso para o UOL e mandaram isso para o Google. O UOL chegou a recebê-los, tudo, o negócio não foi para frente, mas o Google nem recebeu. Passados alguns meses, o que o Google lançou? The Magic Wheel. Eles processaram o Google. E eles ganharam. Por conta do AR. Por conta do AR e por conta dos arquivos que eles tinham, que eles estavam trabalhando. Os metadados. Exatamente, os metadados. Eu tive um problema com a editora 3. Eu fiz um serviço para a General Motors e foi apresentar, a General Motors não quis fazer, eu apresentei para a editora 3. A editora 3 viu, falou que não queria. Passado um ano, eles lançaram o mesmo projeto, que era um trabalho anti-tabagismo, e era igualzinho meu. Eu entrei com o processo e ganhei, porque eu tinha os metadados. Sim, eu tinha feito no metadados. computador. E daí, a gente abre espaço para outra informação muito importante. Direito autoral precisa estar registrado, a obra precisa estar registrada em algum lugar? Não precisa. Não precisa. As pessoas confundem muito isso. Mas eu não tinha registrado em nenhum lugar. Não precisa estar registrado em nenhum lugar. Mas tem registro. Eu conheço lá, Biblioteca Nacional, Escola de Artes. Eu não estou dizendo que não existe registro. Eu estou dizendo que o registro não é ato constitutivo do direito.
Eu estou dizendo que você não precisa ter registrado para ser titular dos direitos autorais. Porque a lei, ela protege o criador a partir do momento que ele corporifica aquilo em qualquer suporte. Então, a partir do momento que ele larga a caneta, a partir do momento que ele clica a foto, a partir do momento que ele lança a tinta no papel. Se a pessoa quiser ir lá na Biblioteca Nacional e registrar a poesia, se a pessoa quiser ir lá e registrar a fotografia, ótimo. É uma questão de prova. Então, você vai ter uma prova a mais. Ótimo. Nesse caso, se você não tivesse metadado, e aí, você ia provar como? Porque isso acontece no direito. Às vezes você tem até razão, mas você não tem como provar. Porque uma coisa é, eu tenho ou não tenho direito? Tenho. Então, prova. E às vezes não dá para provar. Então, por isso que o registro ele é até recomendado. Façam um registro. Mas saibam que eu não dependo do registro. Se eu tiver outras provas, por exemplo, eu registrei no cartório de títulos e documentos. Vale? Claro que vale. Tanto quanto? Tanto quanto. Por quê? Porque é uma questão probatória. Não é um ato constitutivo do direito diferente da marca. A marca é lado de cá. É sistema, a marca sim é sistema declaratório. Desculpem, sistema constitutivo. E não declaratório. Eu não vou ao registro só para me declarar que eu já tenho um direito. Eu vou ao registro para constituírem o meu direito. Por isso que eu só posso ter uma marca, dizer, eu sou titular desta marca, eu sou titular de uma patente, sou titular de um desenho industrial, eu sou titular de uma cultivar, se eu tiver o registro no órgão competente, que na maioria dos casos desses exemplos que eu falei, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, se você publica um livro, por exemplo, sobre arte, um livro sobre arte, e você reproduz no seu livro fotos, quadros famosos aí, que você foi lá e fotografou e colocou lá na sua obra, publicou um livro. Se eu publicar um livro sobre o mesmo assunto, com um texto todo diferente, e pegar aquela sua foto, eu posso pegar sem problema. Não pode porque tem que ter autorização. Estou usando a foto de outro. Então, mas Tem que aquela tirar a foto, sua foto. então, mas veja, mas aquela foto é foto de uma obra pública, é de uma avenida paulista. Se tiver qualquer detalhe na foto que ele consiga dizer que é dele, já tem que responder. Agora, se for uma foto comum, ou seja, você vai lá e tira a mesma foto, não tem como alegar que você está usando dele. O professor está dizendo, Eu por fui exemplo, ao Louvre, você tirei uma museu foto da e Mona fotografar um quadro e aí reproduziu, não é isso? Eu fui ao Louvre e tirei uma foto da Mona Lisa e publiquei no meu livro. Estou invertendo só o personagem. Aí você escreveu seu livro, gostou da minha foto, e aí ao invés de você ir até lá, ou então porque você, na hora que você foi, não teve a ideia de tirar, Tem que mencionar, Então, mas sim, mas só direito, porque veja bem, Não, tem que mencionar, não precisa entrar em contato com ele. Só mencionar. Só mencionar. Então, um artigo técnico, aproveitando. Não, o técnico tudo bem, porque você tem a referência. Então, mas vai Aí tudo bem, mas se eu vender o meu livro, como é que faz? um artigo técnico cai nesse caso? Não. Esse só cai, neste caso, de tirar a regra, a autorização, porque é uma obra plástica, obra de arte. Só por isso. Só por isso. Num E apenas artigo por isso. científico, numa tese, numa dissertação, tudo bem, você coloca a referência, tirado do livro da professora Juliana Brúzio, tudo bem, está resolvido. Agora, eu estou escrevendo um outro livro sobre um assunto similar, com o meu texto Sim. próprio, mas Original. tudo texto. Porém, a foto eu me apropriei da sua e coloquei lá. É preciso mencionar a fonte daquela foto. Só isso lá. Só isso. E esse banco de imagem, então, por que existe? Custa uma fortuna. Porque não são obras de arte. São fotografias. São outras artes. São outras artes. A única que é protegida pela lei é a obra de arte quando ela não constituir a parte principal da obra. Então, se está lá num livro, no meio, eu vou colocar uma foto da obra de arte, tudo bem, porque ele é um pedacinho de um todo. Eu não estou prejudicando o titular dos direitos autorais. A lei diz que eu posso usar na íntegra quando for obra artística, obra de arte plástica. Aí sim, se for uma fotografia, Google Images, qualquer banco de... Google Images não, qualquer banco de fotos
que vende, eles vivem disso, daí eu não posso usar, porque a lei não estende isso às fotografias. Quando a lei fala que pode usar a obra de arte, ela está fazendo o quê? Ela está querendo fomentar a própria cultura. Está querendo fomentar a cultura. Mas ela não pode adentrar em todos os campos. Senão, né, vamos fomentar a cultura, vamos entrar no campo do fotógrafo, vamos entrar no campo do poeta, vamos entrar no campo do diretor de cinema, e aí nada mais você vai precisar pagar. Então é uma exceção. Tá? Vamos lá, então continuando. Tratados, leis, decretos, isso aqui nada é protegido por direito autoral. Isso daqui é são exceções, o artigo 8º são exceções. Sim, pois não. No item 4 aí, por exemplo, se eu reproduzir todas as normas da ABNT, eu não tenho nenhum problema. Já tentaram tirar xerox da norma da BNT? Não, depende. Por exemplo, eu compro, aí o meu colega aqui tira, ou então ele compra e eu tiro dele. Vocês não vão conseguir, porque eles colocam eles vendem. Poderia. Se poderia, porque é um procedimento técnico. E aí, o que eles fazem? Eles colocam uma proteção que, se você colocar na máquina de xerox, não sai. Ou seja, como eles não têm a proteção legal, eles usam outro meio. Eles usam uma proteção técnica. Poderia, mas você não vai conseguir. Tem uma questão com respeito a isso. A ABNT não é uma entidade governamental. Não. Então eu vou chamá-la de particular. Sim. Uma associação civil. Uma associação civil. As pessoas se reuniram, disseram vamos fazer e pronto. Nesse caso, isso é um tratado de convenção? Qualquer associação? É um procedimento normativo. É um procedimento técnico normativo. Na minha opinião, é um procedimento técnico normativo. Eles pegam as normas da ISO e IEC, trazem para cá, é um procedimento técnico normativo. Mas, como eles não querem simplesmente fazer e passar para todo mundo, eles querem ganhar com isso, eles colocam as limitações técnicas. Tá? Vamos lá. Então, por exemplo, um calendário. Né? O calendário é comum. Eu nunca vou poder encapsular um calendário. Vejam aqui. Agendas, cadastros, calendários. E se eu pegar um calendário, pedir para minha mãe, falar, mãe, olha, o ano que vem eu quero presentear os meus amigos, os meus colegas, com um calendário com uma aquarela sua em cada página do mês. Esse calendário passa a ser protegido? Sim. Se ele for reproduzido, mas eu nunca vou poder dizer, não, você está reproduzindo um calendário, porque eu não tenho direito autoral sobre o calendário. Mas eu tenho direito autoral sobre aquela arte que está no calendário. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Ok? Até porque, eu jamais, imaginem como seria perigoso encapsular o que é comum. E aí eu vou dizer para vocês o que é encapsular. O que eu quero dizer com encapsular? Isso se explica com as regras de concorrência, com as regras antitrust. Vocês concordam? Vamos lá, agora fazer um grande parênteses, ok? E vou entrar na área da patente. Quando o direito ele diz você é titular disso, significa que você tem exclusividade. Então, você tem exclusividade sobre a sua foto, eu tenho exclusividade sobre um texto que eu tenha redigido. E você cria uma área de tensão. Tensão por quê? Porque eu tenho um direito exclusivo e os outros não podem usar salvo a minha autorização. Então, para o direito reconhecer isso, precisa ter regras muito claras, muito claras. E o maior exemplo disso a gente vê na área de patentes. A patente, ela consiste numa troca que o Estado faz com o inventor. O Estado olha para o inventor e diz, por que você está trazendo algo não conhecido até hoje no estado da técnica? Ou seja, você está agregando para a sociedade, você está inventando aí o motor bicombustível, você está inventando a geladeira, você está inventando o band-aid, né? Várias coisas que hoje são óbvias e comuns, um dia foram patentes. E nós temos todos os dias aí patentes sendo depositadas para ter o reconhecimento. E o Estado, ele enxerga isso como algo bom, porque está agregando na sociedade, a gente está melhorando, né, o nosso aparato técnico, as patentes na área de medicamentos, as patentes na área automobilística, as patentes na área
de engenharia em geral, enfim. Aí o Estado diz o seguinte: invente que eu te dou uma exclusividade para você não concorrer com ninguém. Então, se você inventar, por exemplo, o motor bicombustível, eu vou tirar você da regra do mercado. Isso aqui é o mercado, vamos fingir que isso aqui é o mercado. A regra da Constituição é do artigo 170. Livre concorrência. Tem que ter muitos agentes econômicos. Quanto mais agentes econômicos, melhor. Aliás, quando começa a ter concentração e abuso do poder econômico, o CAD se manifesta. Deixa eu ver se aqui a Garoto, essa operação societária, que está sendo comprado por outra empresa de chocolate, a Sadia, Perdigão, por quê? Ele quer evitar concentrações econômicas que reverberem no abuso do poder econômico. Então, a regra é livre concorrência, muitos agentes. Ela não quer ter monopólio. Mas o Estado dá um monopólio para o inventor. Mas não dá porque ele não sabe a regra. Porque é isso que pauta a regra da economia. Mas ele dá porque é uma troca com o inventor. É para estimular a pesquisa. É para estimular a invenção. E aí ele diz o seguinte, olha, aqui eu vou te dar 20 anos ou 15 anos, a depender, né, do tipo de invenção, se é uma patente de invenção ou se é um modelo de utilidade, para você usar sozinho. Para você usar sozinho. E a pessoa ela pode usar e se opor a qualquer outro que venha infringir essa sua invenção. Por isso que nesse caso, quando a gente fala de uma patente, a gente fala da questão da novidade. Quando eu tenho uma fotografia da Avenida Paulista, eu posso ter mais quantas outras forem fotografadas. Quando eu tenho uma invenção do tipo motor bicombustível, eu só posso ter uma invenção. E aí vai ter que todo mundo pagar royalties para esse inventor. Isso aqui, gente, é uma exceção, porque isso não, por isso que eu digo encapsular, e aqui eu volto para o slide. Encapsular as criações não é saudável. Então a gente tem que ter ou casos muito específicos, como esse da patente, que o Estado concede um monopólio para o inventor, indo contra a sua própria base da ordem econômica, ou então, nos casos de direito autoral, que eu não preciso da novidade, eu preciso afastar aquilo que seja comum. Como, por exemplo, essas bolas aqui, que de originalidade não tem nada. E aí a gente começa a entrar agora, aqui a gente começa a entrar na aplicação do que a gente está falando. Antes, só para separar, para ficar bem claro para vocês, que isso para mim é algo muito óbvio, mas para vocês talvez não seja. A criação intelectual, ela se divide em duas naturezas. As criações de cunho estético e as criações de cunho utilitário. De cunho estético são os direitos autorais. De cunho utilitário é a patente, é o desenho industrial, é a cultivar. Cultivar são novas formas de planta, né? Então, eu estou passando uma régua aqui, porque eu estou falando aqui hoje só da parte de cima. Porque a parte de baixo é o que eu acabei de falar nesse exemplo aqui. Eu preciso trabalhar com a novidade. E eu não vou trabalhar com a novidade hoje. Porque eu só vou cuidar das obras de cunho estético. Ah, mas um livro de matemática tem cunho estético? Tem cunho estético. Ele não tem uma aplicação imediata técnica. Não reverbera no funcionamento técnico, na solução de um problema técnico. Se eu leio aquele livro e faço um produto, uma máquina, que realmente solucione um problema técnico, antes não conhecido no estado da técnica ou da arte, aí sim eu posso dizer que é uma patente, que é uma obra de cunho utilitário. Do contrário, não. Eu tenho as obras de cunho estético. São as obras literárias, artísticas e científicas. As obras escritas. Por exemplo, um projeto arquitetônico. É uma obra de direito autoral. É uma obra de direito autoral. Mas eu tenho hoje aí muitos edifícios com andar tipo, todos similares. Como é que eu vou provar? Essa aí é comum? Qual que é a originalidade dessa obra A arquitetônica? Torre da Bastilha. Não vou ver, né?
cor da Vai ser pastilha. original. Eu faço igualzinho e boto a cor da pastilha. Ótima questão. Até onde isso é comum? Também não sei dizer, a gente precisaria ver. A gente precisaria analisar. E é muito difícil o juiz decidir no caso de direito autoral, porque ele tem pela frente essas questões. Ele não vai poder encapsular porque a tendência, e nos Estados Unidos acontece muito isso. Sim, mas acontece... Não. Aqui em São Paulo se tem e se permite. Aqui em São Paulo se tem e se permite. Estou falando, nos Estados Unidos tem muitos casos que não se permite. Por quê? Porque lá a tendência é de encapsular demais. Demais. Lá eles encapsulam, ou seja, eles têm patente até de formas de vida. Eles têm patente sobre ratos imunes a carcinoma. Isso já é demais. Mas por quê? Porque eles que estão inventando as coisas. Até o ano passado, a empresa Miríade tinha patente do método de diagnóstico da mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. Que foi aquele exame que a Angelina Jolie fez e tirou as 2 mamas. Porque a partir do momento que você faz esse exame e apresenta uma mutação nesses genes, significa que você tem 80% de chance a mais do que uma pessoa comum de desenvolver câncer de mama ou de ovário. E eles tinham uma patente. Ou seja, é um exagero, por quê? Você não pode encapsular isso. Você não pode dizer isso é seu da Miríade. E aí a Suprema Corte, no final do ano passado, derrubou isso, e agora todo mundo pode fazer esse exame. Podia fazer antes também, mas todo laboratório tinha que pagar royalties para a Miríade. Aí o preço ficava lá em cima, porque você tinha um monopólio, não vários agentes concorrendo. Então, é muito complicado. Aqui em São Paulo, deve ter. Eu nunca me atentei a nada a diferença de uma pastilha. Agora, se a cor da pastilha for insuficiente para tornar aquela obra original, aí você tem uma violação, porque você tem uma cópia. Se a cor da pastilha for suficiente para tornar aquela obra original, isso eu não posso falar. Porque você tem as inspirações. A gente não pode esquecer também que o homem, ele se inspira no que lhe está em torno. A inspiração não é proibida, ela é estimulada. O que você não pode fazer é a cópia servil. É o aproveitamento parasitário. É se usar do esforço intelectual alheio como se fosse seu. Muito bonitas essas minhas palavras, mas vai aplicar isso. É difícil, não é fácil. Por isso que o juiz, nesses casos, ele geralmente nomeia um perito. E não é que o perito vem com a sabedoria maior, porque às vezes o perito vem, traz mais confusão e fala um monte de coisas que não devia falar. Sim? Eu conheci a pessoa. A Secretaria de Turismo de Porto Alegre, mais a Companhia Telefônica Local de Cultura, fizeram concurso de pintura. Um cidadão lá ganhou a pintura de um gaúcho jogando uma boiadeira, um touro com boi. E um fotógrafo de Caxias do Sul, que eu queria conhecer, o senhor Luciano, ele viu na capa da Companhia Telefônica, isso parece uma foto minha. E ele foi procurar nos seus arquivos, tinha sido publicado num jornal de Caxias do Sul. O pintor se utilizou da fotografia para fazer o quadro dele. O Luciano processou o pintor, a Companhia Telefônica, a prefeitura e ganhou. Então, Se ele tivesse citado, né, o quadro baseado na fotografia de Luciano. Isso. Esse caso, ainda ele é mais latente. Ele não é um caso que você fica tanto nesse gray line. Esse que o professor está falando, ele é mais difícil. Pelo que entendi, muda a cor da pastilha numa obra arquitetônica. Esse daí é claro, está aqui a fotografia, está aqui a obra artística que ele reproduziu. É uma cópia servil. Aqui não. Aqui até não, eu só mudei uma... Isso acontece muito na área de software, que é protegido por direito autoral. O que me parece nesse caso da pastilha é que a gente cai naquele caso do suporte. O suporte é o mesmo, então ele não tem como se proteger legalmente. Você não está usando o mesmo suporte, a pastilha? Mas o suporte é indiferente. O suporte não pensa pelo suporte. A questão é o desenho do prédio, a obra arquitetônica daquele prédio. Se eu tenho 2 prédios com o mesmo desenho arquitetônico e um está usando mármore e outro está usando pastilha, é uma cópia. Ou o que caracterizava aquele prédio justamente era o material que estava envolvendo. Era uma coisa comum, mas justamente o material que... No nosso caso, de sala de aula, por exemplo,
De repente, eu sou professor da mesma disciplina que a sua, gostei dos seus slides. É muito fácil burlar o seu slide. Sim. Eu troco os retângulos por círculos, troco a letra, a cor, mudo e tal, e coloco alguns sinônimos que valem. E muita gente faz isso, pegando um livro, pega um livro e vai citar, não quer ficar só citando muda as palavras, né? Então, aí depende. Houve um esforço intelectual suficiente da sua parte ao trabalhar em cima da minha obra, de forma que a minha obra ficou só com inspiração? Não. Então, não. Então, existe uma violação de direito. Então, mas como é provar? Sim, nesse sentido. Mas, por exemplo, que nem o Júlio falou. Você pegou o slide e aí você alterou a fonte. Alterei a fonte, alterei o desenho, era um retângulo, fiz um círculo, troquei a flecha, troquei alguma coisa diferente. Quer dizer, não, na verdade eu tive trabalho braçal, mas a ideia foi dela, achei genial a forma que ela. A ideia não, mas a ideia que eu digo, veja bem, na verdade, eu vi que lá no artigo 8º, né? O artigo 8º, né, que diz que a ideia não está protegida. Não. Tudo bem, mas na verdade o trabalho era o seguinte. Pode. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falo de ética e cidadania. A gente trabalha a diferença entre a ética e a moral. Quer dizer, eu estou cometendo uma falha, não é, ética. Pode até ser que Certo. no mundo do direito Mas não se moral prova. não, porque eu não consigo provar que houve uma violação. Esse é um grande problema em direito autoral, a prova. Você pode provar por qualquer meio, repito, não precisa do registro, você pode buscar, mas às vezes não tem como buscar. Tá? Bom, eu gosto sempre de contar história. Eu vou contar rapidamente a história da evolução dos direitos autorais. É super importante saber disso. Sabe por quê? Porque se a gente entender como surgiu o direito autoral, a gente vai entender como que ele é percebido hoje. Vamos lá. Em 1450 aconteceu algo que mudou a história de antes e depois dessa época, que foi a invenção da prensa por Johannes Gutenberg. Sabe-se, a história já levantou que a prensa já havia sido inventada no mundo oriental no século XII, no século XI, né, por volta de 1040. Mas a história também revela que nunca houve comunicação dessa invenção do Oriente com Johannes Gutenberg, de modo que Johannes Gutenberg não copiou, né, ele realmente inventou. Porque a matéria-prima é a mesma. É comum, é possível vários inventores fazerem fazer a mesma invenção, nunca tendo se conhecido, né, em lugares diferentes, às vezes épocas diferentes. Muito bem. E aí, imaginem vocês o que aconteceu. Se você antes tinha uma dependência de monges beneditinos, que na sua maioria eram aqueles que mantiveram o acervo, né, cultural da Idade Média, porque houve um arrefecimento muito grande, muito intenso com a queda do Império Romano do Ocidente, em 486, o arrefecimento cultural foi imenso. Graças a esses monges, eles copiavam os livros, mas a maioria dos livros copiados eram livros religiosos, principalmente a Bíblia, que eles demoravam cerca de 1 ano para copiar uma Bíblia inteira. E, de repente, você tem uma máquina que copia automaticamente. Vejam que em 50 anos, de 30 mil livros, que era uma média do que se tinha na Europa Ocidental nessa época, em 1500, passou para 13 milhões de livros. É muita coisa. E pense, né, que livro é informação. E informação, como diz o Chavão, que é correto, informação é poder. Informação é poder. Então, o que foi feito ali? Foi dado instrumento na mão do povo. O povo começou a se instruir. O povo começou a ganhar conteúdo. Isso ameaçou o poder totalizante da época. Qual que era o poder totalizante da época? Nesse momento, não era tanto a igreja, como já tinha sido. Ainda era igreja, mas, sobretudo, quem? O monarca absoluto. 1500, a gente está aqui no auge, né, do absolutismo, caminhando aí para o auge. Saindo da Idade Média, onde os monarcas se enfraqueceram com a descentralização do Estado. Aí passa-se a Idade Média com governos descentralizados. Na retomada das rotas comerciais de Champagne, de Veneza, né, nasce aí, mais ou menos no século X,
XI, uma nova classe, que é a classe burguesa, e que eles fazem um acordo com os monarcas, que não eram muito fortes, mas fazem um acordo com o monarca. E por conta dessa aliança, os monarcas, eles se fortalecem e nasce aí o absolutismo. E nesse momento, o absolutismo, a rainha Mary Tudor, era o poder totalizante da época e ela se sentiu abalada. Por quê? Porque ela tinha uma grande arma na mão do seu povo, que era informação. E o que ela faz então? Ela pega e fala, peraí, não vou deixar distribuir o quê? 30 mil livros para 13 milhões de livros? Não. Vou baixar aqui 2 regras, disse a rainha. Primeira, só vai copiar o livro, essa prensa aí só vai ser utilizada por uma empresa, que vai ser a Stationery Company. Já tinha essa Stationery Company e ela ficou com esse monopólio. E só vai copiar o que eu deixar. Para copiar, eu vou ter que autorizar. E aí, ela deu um nome para isso. Direito de cópia. Direito de cópia é da Stationery Company e só com autorização da rainha. Agora, eu pergunto para você, como que se fala direito autoral em inglês? Copyright. Pergunto para você, como fala autor em inglês? Author. Onde eu perguntei para vocês direito de autor, vocês me responderam copyright, mas na palavra copyright não tem autor. Por quê? Porque essa é a gênese do direito autoral. É no direito de cópia. Por isso que hoje a gente tem um ranço dessa criação, que é um poder acumulado de forma exacerbada nos meios de negócio e não do autor. Indústria fonográfica, indústria cinematográfica, indústria editorial. Até hoje a gente vê isso. É um resultado. Quem tem o poder, quem tem o maior ganho? É o business. Por quê? Porque o direito não era do autor, era o direito de copiar, era daquele que reproduzia. Então, a gênese do direito autoral vem sob o binômio do monopólio e da censura. E aí, então tá bom, Juliana, como chegamos aqui? Chegamos aqui que os franceses, quando teve a Revolução Francesa e Napoleão foi redigir o Código Civil da França, o grande Código Civil de Napoleão, que serviu de inspiração para nós, da América do Sul, Andrés Bello, um jurista chileno, trouxe o Código Civil de Napoleão para cá, inspirado praticamente, uma cópia com algumas partes reformadas, colocou o Código Civil no Chile, e aí do Chile foi para Argentina, por Sarsfield, para Uruguai, Colômbia, e por último, o último país da América do Sul a ter um Código Civil, em 1916, foi o Brasil. É bom fazer essa marca, porque a gente entende por que o Marco Civil da Internet fica lá 3 anos sendo debatido, por que os direitos autorais estão lá também com um projeto de lei engavetado para mudar e não muda, etc. Bom, então, o Código Civil de Napoleão, esse importante diploma legal, quando ele foi ser feito, Napoleão chamou os grandes juristas, os tratadistas civis da época, principalmente aqueles que tinham base romanística, porque ele se inspirou no sistema romano, e pediu para eles redigirem. E aí, eu gosto sempre de imaginar a cena. Né? Eu vou imaginar a cena. Tá? Então, eu vou criar aqui uma cena. Fico imaginando lá na mesa, lá na França, eles em volta de uma mesa e discutindo. Bom, então agora vamos escrever sobre a parte das pessoas. Vamos escrever sobre a parte da família. Vamos escrever sobre a parte das sucessões. Vamos escrever sobre a parte da propriedade. Aí chegou na hora que eles iam escrever sobre as obras intelectuais. Sobre as obras fruto de um autor. Sobre os livros, as partituras, os quadros. Eu fico imaginando lá um dos componentes da mesa perguntando, e isso daí, como é que os ingleses fizeram isso mesmo, né? Porque foi lá o Johannes Gutenberg, aí parece que aquela rainha maluca, Mary Tudor, colocou lá umas regras, como que é? Ah, não, eles colocaram que o direito sobre a obra é daquele que copia. E o autor? Não, o autor não tem direito. Ah, isso não está certo. Todo mundo concorda, não está certo, não está certo. Então, vamos, em primeiro lugar, reconhecer que o direito é do autor.
E aí, se a gente traduz para o francês, e me perdoem a pronúncia, porque eu não falo francês, direito de autor, a gente tem droit d'auteur. Tem a palavra autor. E eles colocam lá, tá bom, então, direito de autor é para o autor. E qual que é a natureza jurídica dessa proteção? Propriedade, propriedade, propriedade. Todo mundo concorda, todo mundo concordou, propriedade. É uma propriedade. Não é uma propriedade que eu pego, mas é uma propriedade que vai acabar num corpus mecânico, num suporte, e lá estará e eu vou ter aquilo como meu. Disso decorre que eu tenho uso exclusivo, de gozar, de fruir, de usar. Tá bom. Aí um desses componentes, um tal de Bertin, fica imaginando que ele foi para a casa dele. Chegou à noite, imagino que ele não conseguisse dormir. E ele ficou com aquilo angustiado. Peraí, direito autoral, propriedade, direito autoral, propriedade. Tá certo, tem que reconhecer o autor. Mas não é a mesma coisa. Aí ele olhou para fora, assim, olhou o pasto, olhou aquele gado, os cavalos. Falou, isso aqui é uma propriedade, esses animais são propriedade. Aí ele olhou o galpão lá dele, o local que ele guarda madeira. Tudo isso daqui é meu. A carroça, tudo isso é meu. É minha propriedade. E dizer que o direito autoral, a obra do direito autoral, tem a mesma proteção desse galpão, tem alguma coisa errada. Porque isso é mais do que uma propriedade comum, que eu vendo e acabou, porque ela é fruto daquilo que o autor vive. É fruto da forma como ele vê as cores. É fruto de como ele se alegra, como ele chora, como ele vê o mundo. E aí Antônio Chaves, que é um professor falecido da USP, aqui do Largo São Francisco, ele dizia que a obra intelectual é como as dores, ela se equivale ao bebê com as dores do parto. E aí eu digo para vocês, professores, é difícil escrever, né? Você vai fazer um artigo. Difícil. Realmente, tem dor de parto aí. Vai fazer uma tese de doutorado. Vai fazer uma dissertação de mestrado. Não é fácil. Não é fácil, depende do dia como você está, depende de como você está animado, não está animado, está inspirado, não está inspirado. Por quê? Porque é mais do que simplesmente fazer essa mesa. E aí ele volta no dia seguinte. Então ele volta lá e fala, gente, olha, desculpa, eu vou ter que retomar, vocês queriam seguir em diante, mas eu vou ter que retomar. É o seguinte, eu não acho que esteja certo a gente enquadrar direito autoral só como tutelado pelo direito de propriedade. Então tá bom, Bertin. Dá a sua opinião. O que você quer? Eu acho que tem que ser propriedade, mas tem que ter um além. Tem que ter um a mais. E esse a mais é o direito de personalidade. Porque uma obra de direito autoral, ela é única. Quando ela não é plagiada, né, ou fruto de contrafação, né, ela é única. E ela reflete tudo aquilo que o autor é na sua essência, no seu intelecto, no seu mundo emocional, no seu mundo técnico, científico. Então tá bom, você tem razão. E aí o direito autoral, ele passa a ter dupla proteção legal. Direito de propriedade e direito de personalidade. O que a gente chama aqui no Brasil, porque nós seguimos o sistema francês, nós não seguimos o sistema inglês, nós seguimos o sistema francês, nós temos aqui no Brasil o direito patrimonial do autor e o direito moral do autor. O direito patrimonial diz respeito ao fruto da exploração econômica daquela obra. O direito moral não tem a ver com exploração econômica, tem a ver com personalidade, tem a ver com o direito do autor em exercer direitos que são intrínsecos a ele. Ainda que ele venda a sua obra por milhões, esse direito nunca lhe é perdido, nunca lhe é tirado. Exemplos de direito moral do autor. Ter sempre a sua paternidade, ter sempre o nome da sua obra. Então, professor, você pode vender a sua fotografia por um valor muito bom. Nunca, jamais vão poder colocar, publicar a sua fotografia, por mais bem paga que ela tenha sido, sem o seu nome. Por quê? Porque isso diz respeito ao direito moral do autor. Algo que os franceses alcançaram. Depois, né, só para também não deixar com uma desinformação, os ingleses, em 1710, eles tiveram um avanço aí, e é o famoso Estatuto da Rainha Ana.
A maioria dos livros que falam, que contam essa história, começam com o Estatuto da Rainha Ana. Mas é perder o melhor da história, o que vem antes e o que vem na França. Isso aqui é só uma decorrência já de um momento que estava pesado, né? A história mostra que quando teve uma disputa judicial sobre essa questão, aqui já em 1710 na Inglaterra, né, The Lord of Houses, que é o tribunal lá da Inglaterra, decidiu em favor do autor, dando um pouquinho, não pensa que é muito, deram 15, 20 anos para o autor usufruir do seu direito, que todo mundo saiu na rua e foi uma festa, porque não conseguiam mais segurar, né, aquele binômio como estava da censura e o monopólio, subtraindo totalmente o autor de um campo que é ele que faz. Tá? Então, essa é a história. Eu gosto de contar a história para a gente entender aí esse mundo da internet. Então, vamos continuar. Essa é a dupla proteção. A gente tem o direito patrimonial e o direito moral do autor. E agora a gente chega, né, com essa introdução, a gente chega nessa utilização de som e imagem na internet. É difícil demais usar a internet, porque você tem muita facilidade. A internet ela é feita para compartilhar. A internet é feita, né? Se você não está na internet, hoje você não está no mundo. Se as coisas não estão na internet, você não está no mundo. É inacreditável. Se fala muito em cibridismo, né? Não é minha área, mas eu gosto de ouvir, ler coisas dos outros campos, de cibridismo, né? Dessa dualidade entre o mundo físico e o mundo online. Parece que não tem mais isso, é uma coisa só. A regra mestra que eu falei para vocês é a palavrinha autorização. Então, de novo, sendo cartesiana, uso de som e imagem na internet depende de autorização. Por quê? Porque o artigo 29 da Lei de Direitos Autorais, eu não sei se eu mencionei a Lei de Direitos Autorais em algum slide, mas é esse número aqui, tá? Se vocês quiserem anotar. A Lei de Direitos Autorais, no artigo 29, diz: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Essa é a regra. E muita gente, por desconhecimento, pensa que é o contrário. Pensa assim, mas não estava dito que não podia. Mas não estava escrito que era protegido. Ora, a lei não fala isso. É o contrário. Ela parte de uma restrição para possíveis liberdades que dependem de serem colocadas pelo autor. E o pessoal pensa que é o contrário. Tudo é livre. E as restrições que devem ser colocadas pelo autor. Aqui não pode. Isso aqui é protegido. Ah, mas eu peguei, não tinha lá o C do copyright. Quem disse que tem que ter o C do copyright? Vou repetir. É simples assim. A regra é, tem que ter autorização. Ponto. E aí vem e diz que essa autorização tem que ser prévia e expressa. Para qualquer modalidade, tais como outro rol exemplificativo, não é exaustivo. Reprodução parcial e integral, edição, adaptação. Então alguém me perguntou há pouco, mas se eu adaptar tal adaptação, arranjo musical, quaisquer outras transformações, tradução para qualquer outro idioma, tradução é protegido como direito de autor. Aquele que traduz é autor da tradução. Mesmo com citação. Eu jamais posso traduzir uma obra se eu não tiver autorização do autor, salvo se for uma obra em domínio público. Então, se eu traduzir Dante Alighieri, que já morreu há muito tempo, eu estou fazendo a tradução de uma obra em domínio público. Essa minha tradução, quando publicada, ela não é uma obra de domínio público. Por quê? Porque a minha tradução ela tem proteção como fruto do meu direito, da minha titularidade de direito autoral. Tá, então, há uma confusão, porque as pessoas falam assim, não, mas era a tradução de Dante Alighieri. Dante Alighieri está em domínio público, mas a tradução não está. A tradução é de 2014. Então, ela vai valer por 70 anos depois da minha morte. Como eu espero viver bastante, então vai demorar muito. Professor, eu tenho tido algumas discussões, claro, saudáveis, sempre no sentido positivo, com alguns colegas, quando eu tenho orientando os meus orientandos, eu não aceito como referência bibliográfica site. Eu não aceito. Porque se ele fez uso de um conteúdo que está publicado num site, eu quero que ele cite como referência o autor daquele conteúdo. Para mim, o site não é a diferença entre eu ir até a biblioteca em Paris, buscar um livro, ou pegar o livro pelo site. Tanto faz, é o autor. É o autor. É o autor. O site, para mim, não é a referência.
né? O que acontece é que alguns textos são apócrifos na internet. E o sujeito coloca o site. Então, eu particularmente não aceito, mas eu sei que tem colegas que aceitam. Mas ele tem que indicar autor desconhecido. Autor não indicado. Isso é explicado, porque esse autor desconhecido, Está se na isso norma. for compilado, não, então, isso está na norma. Aí, acessado em acontece, isso pode ser retirado amanhã, e eu não tenho como comprovar isso. Sim. Tanto que o professor Antônio Joaquim Severino, ele discute muito bem isso. Porque, embora se coloque, esteja na norma isso, eu posso retirar isso da internet amanhã, não tenho como comprovar. E aí, como é que fica a minha publicação, meu artigo, meu livro? Agora, se você cita um autor, você pode até tirar o site, mas a obra existe em algum lugar do mundo. Certo? Entendeu? Então, é uma discussão. Tem toda a razão. Eu, particularmente, sou chato nesse sentido. Os meus alunos, claro, orientando eles sem qualquer gesto, eles sabem. Agora, com um colega é desagradável você ficar discutindo com o colega, então você não vai se indispor numa banca, mas eu sei de colegas que aceitam naturalmente. Mas hoje, assim, a gente basicamente meio que na contramão, né? Se não aceitar o site, porque tudo, a primeira notícia sai em site, até em blogs, né? Quando não, mas, por exemplo, mas a gente tem sites e sites, por exemplo, como a base de dados da CAPES. Todas as suas elas indexam todas as revistas do mundo. Sim. A Só tem o autor, né? Tem o autor. Tem. Então, eu peço que se Mas o autor. quando tem site em geral, assim, site desde que tem o autor. Isso, exatamente. Porque nada Austin também é aquele periódico que deixa de ser indexado pelo. Não, você não sai tem do problema, ar. só que o artigo continua existindo. Mas não na internet. Não, na internet, ele tem um outro suporte, né? O que ele está dizendo, pode estar no site, no blog, pode estar onde É, for. assim, Mas eu quero saber quem é, Quem é o autor. da cabeça de quem saiu isso aqui que você está mencionando. Quem é o autor, né? Isso. Porque aí também poderia ser um instrumento físico. Ou seja, Sim. ler um texto sem autor, né? A gente Também. teria apócrifo. É apócrifo, Físico quanto o virtual. Acho que o problema permanece independentemente da instrumentalização, né? Se for físico ou virtual. É porque a minha dificuldade é o seguinte, que sendo apócrifo, ele pode ser um plágio, pode ser uma compilação, e qual é a garantia? Aí amanhã desaparece o site, aí eu então que vai pagar pelo problema, entendeu? Sim, sem dúvida. Muito embora seja possível, pelas normas, pelas regras de citação, conhecendo a dinâmica da internet, não se deve estimular que essa seja a fonte de pesquisa. É isso. Muito bem. Então tá. E aí vocês estão vendo que o artigo 29, ele fala a utilização da obra por quaisquer modalidades. E aí, quando eu vejo isso, eu lembro do Instituto do Dízimo do Direito Hebraico. Você fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é? O que uma coisa tem a ver com a outra? E eu vou dizer para vocês. Lá no direito hebraico, nas leis mosaicas, épocas de Moisés, tem Deuteronômio, né, com Levíticos, Deuteronômio, a todas as regras, você tem lá no meio a 10ª. Né? Então, eles tinham que tirar das primícias, da colheita, 10% do que eles recebessem. Ainda não entendi o que o dízimo tem a ver. Se eu recebo, vamos supor lá que eu vendi, estou na época de Moisés, eu vendi alguma coisa e recebi um determinado valor, 100 dracmas. Não era dracma, mas eu vou usar dracma porque eu não sei a moeda deles. 100 dracmas. Eu tiro os 10%, cumpro a lei e fico com 90%. Aí depois eu vou comprar um objeto lá para minha tenda. Eu vou até um comerciante e compro um objeto de 60 dracmas. Eu pego o objeto e ele pega os 60 dracmas. O que ele tem que fazer? Tirar os 10%. Ou seja, por que eu lembro disso? Porque o dízimo ele não está na coisa. Não é como se eu tivesse dito, olha, esses 100 já estão dizimados. Então, agora, a circulação desses 100, por onde for, já está dizimado. Não. A cada operação, a lei ela vem e ela incide de novo. Porque a regra não está na obra, mas a regra está na operação. Não, de tributo no Brasil, não.
Mas aqui você abate o ICMS que você já pagou. Né? Nesse caso, ele sobrepõe. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de usar a história, porque vocês vão lembrar o que ela falou de Moisés. Como que ela conseguiu falar de Moisés na aula de direito autoral? Por causa disso, por causa dessa frase, em quaisquer modalidades. E aí, mais do que ficar explicando, eu vou mostrar um caso prático de uma colega nossa, de uma professora. A professora, ela produziu um texto chamado Transformações no Mundo do Trabalho. Implicações das relações de trabalho e o papel da educação. Foi publicado por uma editora, numas apostilas preparatórias para o concurso do magistério no ano de 2001. Só que o material ele foi reutilizado nas apostilas de 2005. E aí o material, além disso, tá? Aqui já tinha motivo para a gente falar o que eu quero falar. Mas, para a gente falar sobre essa história aí do dízimo. Mas aqui ainda tem mais. O material foi editado. A divergência desse caso dos autos era: poderia a editora republicar em 2005 ou não? Eu não vou nem dizer se ela poderia mexer no trabalho, porque isso aqui a gente já sabe, né? Vai de frente para qual direito? Direito moral. Então vamos ficar aqui no segundo bullet. A editora, foi isso que chegaram para o juiz e pediram. Juiz, diga quem está certo. Poderia ser reeditado sim ou não? Já foi autorizado em 2001. Já foi autorizado. Mas a mesma história do sem dracmas. Por isso que o artigo 29 fala em quaisquer modalidades. Gente, é restrição. Restrição. Se falou que era para editar na apostila de 2001, vale para aquilo. Eu não posso subentender. Porque a autorização, a gente acabou de ver no 29, ela tem que ser expressa. Prévia e expressa. E mais, a interpretação nos casos de negócios de direitos autorais, como diz o artigo 4º da lei, é sempre de modo restritivo. Esse é um comando legal dirigido ao juiz. Juiz, quando você for interpretar o caso, você tem que sempre aplicar uma interpretação restritiva em favor do autor. Então, se você tem uma lacuna, ou seja, nada foi dito, não diz que pode nem que não pode, pela regra da interpretação restritiva, o que o juiz tem que aplicar? Não pode. Aí, nossa, pegou na minha área agora. Eu faço fotos para a General Motors. Tá? O direito autoral não é meu, mas o direito de propriedade da General Motors. Ela publica quantas vezes ela quiser, desde que ela cite que eu sou o autor. Mas Foi por o que quê? aconteceu com a metodista. Por quê? Veja, presta atenção, eu disse, quando tem uma lacuna, não disse que pode, nem disse que não pode. O juiz ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar em favor do autor, então não pode. Mas nesse caso você disse pode para a General Motors. Não estou falando que não pode negociar. A autora podia ter dito, pode publicar em 2001, em 2005, em 2010. Veja, o direito ele não pode interferir nessa esfera privada. Você negocia o que você quiser. A regra para o negócio jurídico está lá no 104 do Código Civil. Os agentes têm que ser capazes, o objeto tem que ser lícito e tem que atender a forma legal quando ela exigir, senão a forma é livre. Está preenchendo isso? Privados, particulares, façam o que vocês quiserem. O Estado não pode intervir esse ponto. Ele intervém em algumas searas como o direito do consumidor para proteger aquele que é mais fraco. No restante, ele não faz isso. A gente não vive num Estado que intervém dessa forma. Então você pode fazer quantas autorizações você quiser com a General Motors, mas tem que estar lá escrito. Porque se não tiver escrito, ela não pode fazer o que está fazendo. Muito provavelmente, eles disseram para você e você disse pode. Aqui o caso é diferente. A Vilma, que é a professora, em 2005, a publicação de 2005, ela não disse nem que pode, nem que não pode. Não disse. Ela autorizou 2001. E ela recebeu por essa autorização em 2001. E aí o tribunal entendeu que houve violação dos seus direitos, tanto morais, porque mexeram na obra dela, quanto nos patrimoniais, porque ela deveria ter autorizado novamente. Então, aí, por isso que, voltando aqui, na segunda linha, por quaisquer modalidades. Cada nova modalidade. Então, eu contratei para publicar, por exemplo, eu acabei de fazer um livro, lançou aí, eu fiz junto com o professor Marco e o professor Fabiano, até com ele aqui para a gente fazer uma propaganda. Acabamos de lançar esse livro. Negociei com
junto com os outros coordenadores, negociei na editora. A editora agora entrou em contato com a gente que eles querem colocar isso para o e-book. Por que eles entraram em contato? Eu já fiz o livro, já o contrato de edição, porque é outra modalidade. Porque quem são os autores? Nós. A regra é a interpretação restritiva. Nem disse que pode, nem disse que não pode. Então eu já sei qual vai ser o resultado dessa equação. É que não pode. Porque só pode se o autor fala. Por isso que eles estão voltando para a gente falando, vamos colocar em e-book? Vamos. Que legal. Então, a editora autoriza aqui. Vamos seguir. E aí a editora foi condenada, né, a editora foi condenada e teve que pagar. Mas é muito complicado trabalhar com esses conceitos. A lei parece estar muito retrógrada em relação a isso, autorização prévia. Porque a internet já tem outro conceito. Ela deveria ser colaborativa, mas no fim ela vira restritiva, então? Em direitos autorais, sim. Porque a lei é restritiva. Essa semana saiu esse caso aqui, a notícia, a família do Nissim Orfali perde processo contra a Google e vídeo continuará no ar. Lembram do menino que estava fazendo bar mitzvah? E a família contratou até uma empresa para fazer um vídeo dele, né? Esse é o garoto. Para fazer um vídeo dele e foi feito, só que o pai colocou no YouTube. Quando ele colocou no YouTube, isso foi para o mundo. E parece que teve 3 milhões de compartilhamentos, assim, algo muito, muito alto. O menino é super famoso, né, hoje. E aí vocês vejam, o tribunal, né, a justiça, não tribunal, isso aqui é decisão de primeira instância, disse que o Google não é responsável. Que não tem que retirar do ar. Mas, nesse caso, quem colocou no ar? O pai. O pai colocou no ar. O pai colocou no YouTube. Aí a gente tem algumas questões, né, que são... depois eu vou chegar lá. Tem algumas questões que são aqueles tais dos termos de uso. Que ninguém lê, eu também não leio. Eu falo para os outros, eu falo na aula, falo para cliente, mas eu não leio. Mas o que está escrito lá? Porque a internet, ela é gratuita. Mas não significa que não tem contrato. A maior parte das coisas na internet, porque esse é o modelo de negócio da internet, são serviços gratuitos que, na verdade, ganham com publicidade porque os seus dados pessoais são monetizados. Isso não significa que você não tenha um contrato que, ao usar uma aplicação, ao usar um serviço, tem determinadas regras. E nessas regras, às vezes, você está vendendo a alma. Não sabe, mas está. E vamos ver um pouco disso. A grande questão é a seguinte, que eu não falei ainda, mas é a pedra de toque da aula de hoje. A questão é: por que o pessoal copia tanto na internet e não faz o equivalente fora? Daí pergunto para vocês, não levantem as mãos, tá? Eu não quero saber, até porque está sendo filmado. Quantos aqui já copiaram música sem pagar? Não aquela que você copia e pode. Copiaram música da internet sem pagar. Não levantem as mãos. Mas eu acredito que teriam mãos levantadas aqui. Tem olha, eu tenho um amigo que já fez. Agora, muito bem. Segunda pergunta. Quantos aqui num dia de frio, como fez semana passada, já entraram numa loja do tipo FENAC, Livraria Cultura, e com um casacão, foram lá na área dos CDs e, bem disfarçadamente, pegaram o CD, colocaram debaixo do casacão e saíram pela porta? Quantos aqui? Podem levantar a mão, por favor. Pergunto, qual é a diferença? Mas ali tinha o plástico. Bom, temos aqui um professor de criminal. Acho que qualquer advogado consegue colocar isso como um crime de bagatela. Porque a gente está falando de um negócio de plástico, né? Se fosse só pelo invólucro plástico, quanto vale isso? Nada. Porque o que vale lá não é o corpus físico.
A gente está comprando o quê? O valor é da obra intelectual. Mas a obra intelectual é um bem não rival. O que é bem rival e bem não rival? O bem rival é aquele que se rivaliza. Eu tenho só esse livro. Vamos supor que a editora não pôs no e-book. Tenho só esse livro. E o Abílio, né, me pede emprestado, com muito prazer. Está lá com o Abílio. Quem está usando o livro? O Abílio. Quem está usufruindo dessa leitura? O Abílio. Eu queria, mas eu não posso, emprestei para ele. Eu queria ler o artigo também, não posso, emprestei para ele. Então, o bem, ele se rivaliza, ou ele está com ele, ou ele está comigo. E é muito claro isso. Aliás, eu estou falando uma coisa que é tão óbvia que não precisaria ser falada. Mas é uma classificação do óbvio. O bem está com ele, ou o bem está comigo. Pois a obra intelectual é um bem não rival, não se rivaliza. Eu e todos vocês podemos usufruir do mesmo bem ao mesmo tempo, sem retirar ele da outra pessoa. Aí é um problema cultural. Precisa ensinar a criança sobre direito autoral. Não depois que acontecer alguma coisa. Porque eu dou aula de propriedade intelectual no 10º semestre. E lá eu pergunto, falo, quero que levante a mão. Não sou delegada, não sou... É um exercício prático, morre aqui. E peço para levantar a mão. Todo mundo levanta a mão para dizer que já baixou foto da música da internet, não para dizer que entrou na loja, tá? E aí, eu começo a perguntar, então vamos lá, pessoal. Por que vocês fazem um e não fazem outro? E quais são as respostas? Porque ninguém está vendo. Porque música é muito caro. Você fala, peraí, ninguém está vendo? Então você se pauta pelo que os outros estão vendo? É isso que guia o que você faz na vida? Se o outro está vendo ou não está vendo? Não acredito. Aí eu pergunto, peraí, porque é muito caro? Porque é muito caro, então vocês viraram Robin Hood? Vocês querem tirar de quem... Como assim muito caro? Aí eu mostro para eles isso aqui, aliás, quando eles falam para mim que é muito caro. Mais da metade da população consome piratas. Classes A e B lideram. Foi uma pesquisa da FEComércio do Rio. Quem mais compra pirata são os mais ricos, não os mais pobres. Não me venha falar que é uma questão de dinheiro. Pode até ser caro, estão cobrando muito, mas não é uma questão financeira. Porque ninguém vai pegar. É assim que você se pauta também, se vai pegar ou não vai pegar, ninguém está vendo, né? É impunidade. E aí a gente vai discutindo, mas você vê a dificuldade do aluno de admitir que é a mesma coisa. Porque não parece a mesma coisa. Você tem que ficar pensando para chegar e colocar um do lado do outro mesmo. Parece muito diferente, mas não é. Em termos de que bem está sendo violado, é o bem, obra intelectual do direito autoral do músico, da gravadora, do compositor, do cantor. Muito bem.